nossa primeira aula de monitoria do módulo de doenças crônicas não transmissíveis. Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma breve revisão sobre as relações da glicose com doenças crônicas não transmissíveis. Bom, para iniciar, é interessante a gente saber como a glicose ela é absorvida. Então, vamos imaginar que você ingeriu, no seu almoço arroz, certo? O que é que tem no arroz? No arroz a gente vai encontrar polissacarídeos, que são carboidratos complexos. Esse polissacarídeo, ele vai na boca sofrer uma ação de enzimas, como a amilase salivar, que vai atuar quebrando ligações alfa-1 quadro, como está aqui, nessa imagem. A molécula de polissacarídeo do arroz, ela vai se transformar em uma molécula um pouco mais simples, que é a maltose, como está aqui representado, que é um disacarídeo, que tem duas moléculas de glicose. Bom, esse disacarídeo, ele vai percorrer nosso trato gastrointestinal e ao chegar no intestino delgado, ele vai se deparar com células escova. Nessas células, há na sua membrana uma enzima chamada de disacaridase, que finalmente vai quebrar essa maltose em glicose e glicose. Elas vão se separar, essas moléculas de glicose. Agora sim, essa glicose, que é um monossacarídeo, ela vai conseguir entrar na célula. Como é que essa molécula vai fazer isso? Ela não vai conseguir entrar sozinha nessa célula. Ela vai precisar de uma molécula de sódio, certo? Pois na célula tem uma proteína transportadora de sódio e glicose, que é a SGLT1, que por meio de transporte ativo, vai permitir a entrada de sódio e glicose. Esse sódio vai sair da célula, do enterócito, dessa célula, pela bomba de sódio e potássio, e essa glicose vai sair por meio do transportador de glicose, que é a GLUT2. É importante a gente saber, uma observação, que existem vários tipos de GLUTs, que é esse transportador de glicose. Mas, por enquanto, é mais interessante a gente saber a GLUT1 e a GLUT2, certo? Só uma pequena observação. A GLUT1, ela está presente no endotélio vascular, na córnea, na placenta, na barreira hematoencefálica e nas hemácias. Já a GLUT2, ela vai estar presente nos enterócitos, como eu tinha falado, que é por onde a glicose ia sair. Também vai estar presente nas células do fígado, como os hepatócitos, no pâncreas, nas células beta-pancreáticas e nos rins. Prosseguindo, essa glicose, após sair pela GLUT2, ela vai passar pela veia porta hepática. E então, essa glicose vai chegar no fígado e pode ser armazenada na forma de glicogênio ou ela vai ser distribuída pelo corpo todo, a fim de regular a glicemia e também nutrir e contribuir nas rotas metabólicas das células. Bom, pessoal, então, como o nosso foco são doenças crônicas, é importante a gente saber que a glicose vai atuar também nutrindo o epitélio vascular, certo? Então, primeiramente, vamos pensar em como a glicose ela adentra na célula endotelial. Não é pela mesma forma que ela entrou lá naquelas células escova que eu tinha dito. Não. Agora ela vai entrar por meio de outra transportadora, que é a GLUT1, que eu também tinha mencionado anteriormente. Essa GLUT1, ela vai permitir, por meio da difusão facilitada, que essa glicose consiga entrar dentro da célula.
Quando essa glicose ela entra dentro da célula, ela vai ser convertida em glicose fosfato e vai ter acontecido uma fosforilação, que ela se transforma em glicose 6-fosfato. Depois, ela segue pela via da glicólise, que gera ATP, ou ela pode seguir também pela via das pentoses, que ela vai gerar ribose e NADPH, que vai e esse NADPH ele vai ser muito importante, muito coringa, porque ele vai ajudar na produção de ácidos graxos, vai ajudar também, sendo um precursor, né, da produção de óxido nítrico, também na produção de colesterol, esteroides e também de GSH, que é a glutationa redutase. Essa glutationa redutase, ela vai atuar como antioxidante, que vai reduzir naturalmente e destruir também esses radicais livres. Já quando a gente tem um excesso de glicose, essa glicose vai percorrer uma via nociva, que é chamada via dos polióis. Só relembrando um pouquinho aqui da nossa disciplina de bioquímica, né? Metabolismo. Nessa via dos polióis, aí tem intermediários que vão produzir sorbitol, certo? Uma forma de açúcar, que vai consumir, né, esse NADPH. Dessa forma, se eu estou consumindo esse NADPH, ele não vai produzir aquele antioxidante, a glutationa redutase. Então, não vai conseguir neutralizar de forma efetiva esses radicais livres. Outra coisa que vai acontecer também é que nesse processo do consumo de NADPH, vai ter outras rotas metabólicas intermediárias e tudo mais, mas não vou especificar tanto. Mas vai acabar produzindo NADH. Esse NADH vai ser consumido pela mitocôndria. A mitocôndria vai fazer aquela série de processos metabólicos, né? Que a gente já aprendeu anteriormente, que é por meio do ciclo de Krebs, que vai produzir NADH e FADH2 e vai começar a saturar todo esse processo, né? Vai entrar na cadeia transportadora de elétrons e nessa cadeia transportadora de elétrons vai produzir muitos elétrons, vai saturar, fazendo com que haja um vazamento desses elétrons e também de oxigênio. Isso vai servir de matéria-prima para quê? Para os radicais livres, né? Esse estresse oxidativo. Então é daí que surge esses radicais livres. Agora que a gente entendeu como que vão surgir esses radicais livres, é interessante a gente relembrar que quando a glicose está em seus níveis normais, ela vai induzir a produção, né, de uma forma ou de outra, na DPH, e o NADPH vai ajudar na produção do óxido nítrico, né? Vai estar ali entre os intermediários. Bom, sabendo disso, esses radicais livres vão destruir o endotélio, que vai induzir a inflamação e destruição do tecido. Aí vai haver a destruição desse tecido. Além disso, esses vasos revestidos por esse endotélio vascular vão ficar com calibre reduzido, né? Justamente porque não vai ter essa produção adequada de óxido nítrico, dificultando a passagem adequada de sangue, suprimento tanto energético, tanto sanguíneo, tanto de oxigênio. E agora a gente consegue compreender como é que essas doenças crônicas elas vão surgir, certo? Então, como esses radicais livres vão induzir essa inflamação vai perdurar e vai induzir uma inflamação crônica, como por exemplo na cegueira. A gente sabe que no olho a gente tem pequenos vasos, né, na retina. E esses vasos, como eles estão sofrendo a ação dos radicais livres, eles vão acabar se rompendo e causando essa morte celular, fazendo com que promova essa cegueira.
Além disso, a inflamação crônica vai aumentar a produção hepática de colesterol e triglicerídeos, né? Fazendo até com que possa desenvolver placas ateroscleróticas. Além disso, esse epitélio destruído, ele vai facilitar a formação de trombos, né? E de coágulos, podendo gerar até possivelmente um infarto, né? Outro ponto importante que essa destruição vascular vai ocasionar é esse formigamento, essa dor neuropática nas extremidades. Então, o açúcar, né, que vai induzir a formação desses radicais livres, esses radicais livres vão danificar os nervos, os neurônios periféricos, porque, como a gente tinha falado, a glicose, ela também vai estar alimentando várias células, inclusive os neurônios, né? Então, como esse suprimento sanguíneo não vai chegar diretamente a esses neurônios, vai faltar esse suprimento, então vai acontecer com que os neurônios não tenham energia para passar de um neurônio para outro, fazendo com que haja essa sensação de dormência, né? Essa sensação de formigamento, que é essa perca de função. Outro ponto importante é a necrose. A necrose, ela é justamente essa falta de nutrientes, de oxigênio nos tecidos, né? Causando essa morte celular. Além disso, outro ponto importante é o infarto, como eu já tinha mencionado, que pode ser ocasionado tanto por esses coágulos, pode dificultar a passagem do suprimento sanguíneo, ou então mesmo de placas ateroscleróticas, né? Que vão acabar gerando essa inflamação e vai impedir também a passagem do sangue. Outro ponto é o AVE, né? Que é o acidente vascular encefálico, que é o mesmo mecanismo do infarto. É só a gente pensar que existe infarto em várias partes do nosso corpo, inclusive no nosso encéfalo, né? Então, se não está chegando suprimento adequado, a acabar acontecendo isso, esse infarto. Outro ponto é a dificuldade da cicatrização. Bom, e como que essa destruição no epitélio vai influenciar na dificuldade de cicatrização? Com essa hiperglicemia, vai acontecer o comprometimento da quimiotaxia, fagocitose, por meio dos neutrófilos, macrófagos, aumentando a suscetibilidade a infecções. Também por meio desse estresse oxidativo, os radicais livres, como eu tinha mencionado, né, dessa inflamação crônica, vai prejudicar a transição adequada das fases da cicatrização, que é a fase proliferativa, de remodelação. Também, com esse epitélio destruído, também vai diminuir fatores de crescimento que vão atuar na angiogênese, a formação de novos vasos. Esse processo vai precisar de um epitélio saudável, né? E é tudo que a gente não está tendo nesse quadro. Pessoal, outro ponto que eu posso elencar aqui é o caso da disfunção erétil, que é muito comum também no quadro diabético, né, em homens, desencadeado por todos aqueles processos que vai ter o surgimento de radicais livres, destruição do tecido e, consequentemente, a diminuição de vasodilatadores, que é o óxido nítrico, que iria atuar dilatando essas veias aqui representadas nessa imagem. A gente pode ver, isso é um corte transversal, no caso aqui do pênis, e por isso não vai ocorrer a ereção. Isso tudo é muito comum, esses agravamentos que eu mencionei, quadro de diabetes, que é o que a gente vai ver futuramente. Então, espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida, me perguntem lá no grupo do WhatsApp, estou à disposição. E é isso, espero que tenham gostado e muito obrigada.